do Senhor. Sou a igreja do Senhor. Santo, declare. Santo, declare que Ele é santo. Deus poderoso, santo, 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 poderoso, aleluia. Pare de adorar ao Deus que é santo. Oh, aleluia. Eu sei que tem mais. Quantos creem? Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que é o teu amor, é o teu amor. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. É o seu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Alcançados pelo amor de Deus, quantos foram alcançados, quantos foram salvos pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Aleluia! Oh Deus!
e tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu Eu quero ser grato a ti, Senhor. Eu quero te entregar a minha vida em sinal de adoração a ti, como sacrifício, como gratidão a ti, Deus. Que amor é esse? Eu não entendo. Conquistou meu coração. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. És lindo, Senhor. Aleluia! Consigo entender a graça
Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Tudo vai ficar tão bem. Tu estás no controle de tudo, Senhor. Tu estás no controle de tudo. Eu não consigo entender a graça. Eu não consigo explicar a graça. Mas eu posso sentir, eu posso sentir em meu coração. Eu não consigo entender a graça. Posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Sinto o amor do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Sinto o amor de Deus sobre a tua vida. Eu posso sentir em meu coração. Sinto o amor dele sobre você. Sinto o cuidado dele sobre a tua vida. Aleluia. Não te preocupa, tudo está nas mãos dele. Não te preocupa, tudo pertence a ele. Tudo está no controle dele. Senhor, eu posso sentir o teu cuidado. Eu posso sentir o quanto tu me queres, o quanto tu me ama, o quanto tu me deseja, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Deus, não existe outro amor que se compare ao teu, Pai. Não existe cuidado maior do que o teu, Pai. Oh, aleluia. Eu posso sentir em meu coração, mas eu posso sentir em meu coração que Ele me ama como eu sou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Sai do teu lugar aí, meu irmão. Vem adorar o Senhor com a tua oferta em nome de Jesus.
Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pai, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E neste momento em que colocamos diante do Senhor as nossas ofertas e os dízimos também, na certeza que tudo pertence a Ti, Senhor. E nós só estamos fazendo aquilo que é correto, por obediência, pela fé. Não estamos aqui barganhando, Senhor. Nós não estamos aqui pedindo em troca que o Senhor faça isso ou faça aquilo, porque nós trouxemos a nossa oferta. Não. Mas nós te pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, para que a gente possa sempre com alegria, com prazer, chegar diante do Senhor e colocar tudo à tua disposição. Agradecemos a Ti, Senhor, e te pedimos nesta noite também por aqueles que não puderam fazer, por aqueles que ainda estão aguardando que a porta de um emprego se abra, Pai. Pai, nesta noite eu creio, e quem crê levanta a sua mão também. Nós acreditamos que o Senhor vai fazer milagre. Não é que pode fazer milagre, não, é que nós acreditamos que o milagre é possível acontecer. Abre porta de emprego para os meus irmãos, abençoa, Senhor, a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar aquele que está trabalhando, aquele que ganha salário, aquele que tem, Senhor, colocado o sonho diante de Ti. Pai, multiplica, abençoa, e que sempre possam estar com o seu coração aberto para ofertar e dizimar na Tua casa, para a glória do Teu nome, Pai. Diga assim comigo, amém. Te apresentamos também, Senhor, Teu servo, o pastor Calbi, que está nesta noite na responsabilidade para pregar a Tua palavra.
E nós já temos certeza que a palavra já está no seu coração, que a tua graça é com Ele, que o teu Espírito é com Ele, e que Ele vai abrir a sua boca, e o Senhor vai derramar, e esse derramamento vai nos alcançar nesta noite. Em só quem crê, diga comigo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. E eu já convido a igreja para abrirem suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 9. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 16. Esther, capítulo 9, a partir do versículo 16. Agora, a confirmação que eu tenho que o irmão encontrou é se ficar de pé. Glória a Deus. Então, a maioria já encontraram, e diz assim a palavra de Deus: também os demais judeus que se achavam na província do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e dias de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Meus amados, nós já entendemos, dentro dessa leitura que nós fizemos, que Deus transforma dias que são predeterminados para coisas indesejáveis, e Deus muda e transforma em bênção. E eu já começo a dizer para você que se você tem um dia que está esperando que vai acontecer alguma coisa que não é aquilo que você deseja, creia que Deus pode mudar a tua história. Meus amados, o livro de Esther, esse livro tão maravilhoso, que pouco a gente vê se pregar sobre ele, aconteceu durante o período em que os persas estavam dominando. E aqui já inicia falando de um rei Assuero, no capítulo 1. Rei Assuero,
aonde esse rei, ele reinou, como diz aqui na palavra, desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. E naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se apresentou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então nós já dá para nós entendermos que esse rei, ele era um homem vaidoso, um homem orgulhoso, e ele fez questão de convidar as autoridades, os príncipes, aqui como diz a escola, isso é a nata, o pessoal da sociedade, lá da Pérsia e da Média, todos eles estavam convidados para visitarem o palácio, para verem a sua riqueza, e ali participarem também de um banquete. E a festa foi grande. Demorou vários dias, e diz aqui que no 7º dia de banquete, o rei já estando com a cabeça já cheia de vinho, ele todo cheio de orgulho, porque era casado com uma belíssima mulher, e o propósito dele, além de mostrar a riqueza, os bens materiais, aí ele resolveu também apresentar a sua esposa, a rainha Vasti. E o que acontece é que a rainha também, que enquanto ele se banqueteava com os homens de um lado, a rainha pegou as mulheres e também ali ofereceu um banquete. E quando ela recebeu o chamado pelos eunucos que foram enviados pelo rei, para que ela os acompanhasse e fosse até a presença do rei, ela recusou. Ela impôs que não iria. E aquilo ali foi um motivo para que o rei se decepcionasse, para que o rei chegasse numa posição embaraçada, que até ele mesmo ele demonstra que não sabia nem que atitude ele deveria tomar diante daquela situação. E isso está aqui, ó, no versículo 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os demais chegados a ele eram Carzena, e aqui cita o nome de vários, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Então aqui aqueles homens que foram convocados, o rei disse: o que é que se deve fazer diante de uma situação vergonhosa? E aí, meus amados, o senhor chamado Memucã disse na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Meus amados, o que foi colocado, a proposta, é que a punição para aquela rainha era ser destituída da sua posição. Ela deixaria de ser rainha, esposa do rei Assuero. E aí o rei, diante da situação que lhe foi apresentada, ele aceitou a proposta. Ficou sozinho. Passado algum tempo, os jovens que também estavam ali do lado do rei
vendo a situação dele, fizeram uma proposta. E disseram: por que o senhor não coloca aí um convite ou uma ordem a todas as jovens, tanto da nossa cidade aqui de Suzano, como de todas as províncias, para que elas venham, se apresentem ao Senhor, e mediante o seu agrado será aquela que vai substituir a rainha deposta. E ali foi concordado pelo rei. Mandou, as pessoas foram de encontro às jovens daquelas cidades, trouxeram, e aquelas jovens ficaram na casa, uma casa que havia separado só para as mulheres. Aquelas jovens passariam a ter um tratamento todo especial, tanto na sua parte física, como também na parte alimentar. Elas teriam que se apresentar diante de um rei de uma forma toda especial. E aí, meus amados, é onde nós vamos falar daquilo que mais interessa para o povo de Deus. Porque no meio dessas mulheres, dessas jovens, também foi levada uma que era judia. Essa jovem foi criada por seu tio Mordecai. Não tinha pai, não tinha mãe. E o seu tio, que aqui a palavra de Deus não diz se elas iam por sua livre e espontânea vontade, ou se era debaixo de alguma opressão. No caso, se alguma delas desistisse ou não aceitasse, poderia pagar alguma punição. O que acontece é que Hadassah, como era chamada da sua língua original, no hebreu, nome hebreu Hadassah, mas lá era conhecida por Esther. Tinha uma particularidade: ninguém conhecia a nacionalidade de Mordecai e nem de sua sobrinha. E diz que quando ela saiu para apresentar-se lá na casa das mulheres, a ordem que Mordecai havia dado era que ela não dissesse a sua nacionalidade. E aqui, meus queridos, a gente já começa a indagar. Aqueles que são atentos à palavra de Deus, diz: como é que pode uma jovem serva de Deus, conhecedora da palavra, de repente essa mulher se submeter aos desejos de um homem que não se sabe se ela vai permanecer com ele, casar com ele, se apenas seria usada e jogada de lado? São perguntas que ficam e que muitos estudiosos indagam o porquê, diante de situações que a Bíblia já mostra que aconteceram. No caso de Daniel, que era um homem também que passou lá pela Babilônia, mas Daniel foi fiel, sempre foi fiel ao seu Deus. Aqueles 3 jovens também, Ananias, Misael e Azarias, sempre fiel ao seu Deus, mesmo nos momentos quando eles foram lançados à morte, eles permaneceram e não negaram o nome do Senhor. E aqui, meus queridos, é uma situação difícil. O que acontece é que nós não entendemos, nós não sabemos os planos de Deus. Deus tem coisas que faz com que o nosso coração fale mais alto. E há momentos que Deus diz: olha, te cala. E aí nós temos que nos calar.
Quando Deus diz fala, aí nós temos que falar. É assim que nós aprendemos. Não é necessariamente dizer ou julgar, porque aqui não foi perguntado, aqui pela passagem não pergunta a nacionalidade de nenhuma jovem, porque eu acredito se fossem perguntar, ela não teria negado, mas ela apenas se calou. E aqui, meus queridos, a gente vê quando Deus começa a trabalhar, quando há um propósito. Aqui no capítulo 2, no versículo 9, diz que a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Então, até aqui, Hadassa, ou Esther, ela já começou a mostrar diante daquele eunuco algo diferente na vida dela. E tinha também um propósito, que todas aquelas jovens que entravam à tarde, passariam a noite com o rei pela manhã, elas saíam e já não voltavam mais para aquela mesma casa, já passariam para um outro lugar. E geralmente essas jovens, quando iam, ela tinha o direito de escolher, no meio de tudo aquilo que era motivo para embelezamento, para acrescentar a vista das mulheres, no caso de colares, pulseiras, de brinco, aquilo que viesse modificar ou alterar, dando um brilho, uma modificação pessoal na pessoa. E aí, meus queridos, no momento quando chegou a vez da rainha não, da proposta aqui, no caso de Esther, quando ela foi chamada, ela disse: eu não preciso de nada. O que é que nós entendemos aqui, meus queridos? É que o servo de Deus, ele não precisa se enfeitar para ficar bonito. Não precisa de arranjos. A nossa beleza, ela sai lá de dentro. Glória de covas canta baixar. E é essa beleza que tem mais importância, irmão, em nossas vidas. Um colar, ele se quebra. Um brinco se perde. Mas a beleza interior, ela permanece eternamente enquanto nós estivermos, durante o tempo que nós estivermos aqui na terra e estivermos fiel com o nosso Deus. E olhe bem, o que diz, quando chegou a vez de ir ao rei, aqui capítulo 2, versículo 15, que ela nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. E o versículo 17 diz que o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Aqui já começou Deus fazendo algo tremendo, porque havia um propósito muito grande, que nós vamos ver, irmãos, que no desenrolar dessa história, aonde aparece personagens que o propósito sempre foi destruir o povo de Deus, sempre foi acabar com os servos do Senhor, e nós sabemos, irmãos, que hoje não é diferente. O povo de Deus, ele permanece sendo perseguido. E olhe que aqui, depois que Esther, ela assumiu
o reinado. Diz aqui no versículo 21, que Mordecai, ele já estava à porta do rei, isso é, já havia conseguido até um emprego para ele lá. E ele estava à porta do rei, e aí foi o motivo maior para Deus começar a fazer uma grande obra através da vida de Mordecai. Porque havia dois dos guardas da porta, Bigtan e Teres, que tramaram contra a vida do rei Assuero. E Mordecai, tomando conhecimento daquela trama, ele mandou logo avisar as suas, que aí no caso, né, era prima. Aqui eu não sei porque que botaram sobrinha aqui, mas é prima. Se era filha do tio dele, era prima dele. E logicamente Esté tomou conhecimento, passou o caso para o rei. E olha o que diz aqui no versículo 23. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Irmãos, muitas vezes a gente ignora quando nós fazemos alguma coisa e quando nós chegamos a dar conhecimento a alguém de algum fato, de algo que poderia prejudicar alguém, ou quando nós procuramos favorecer, ajudar alguém, e a gente quer ser exaltado, a gente quer ser em volta, receber alguma coisa em troca daquele favor, daquilo que nós estamos fazendo. E aqui a palavra está dizendo que a única coisa que aconteceu no caso de Mordecai é que o fato foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então o nomezinho ficou escrito lá, registrado, que o rei havia sido poupado de morte, porque um homem viu conspiração contra ele e foi logo avisar para que ele se preparasse, porque tinha gente querendo matá-lo. Então, meus queridos, aqui começou algo que nós não entendemos, que a palavra de Deus também não diz. No capítulo 3, quando diz que depois destas coisas, talvez depois de uns 6 anos, 7 anos, diz que o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Emedata. Ele era agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então aqui começa o momento aonde Mordecai ele passou a mostrar que ele, como um servo de Deus, ele não iria se prostrar diante de homem. E aquilo ali chegou ao conhecimento de Amã. Amã ficou furioso. E o que aconselharam era que ele mandasse matar logo Mordecai. Mas ele disse: não, eu não vou mandar matar Mordecai não, porque ele é judeu, e aqui as províncias estão cheias de judeu. Eu vou mandar matar tudo que for de judeu. E aí, meu irmão, você sabe por que isso aí? Vocês ouviram quando fala aqui de Amã? Diz que ele era agagita. Isso era, ele era descendente lá do rei Agag. O rei Agag é aquele que foi jurado por Deus, porque ele impediu o povo
quando o povo estava pelo deserto, eles foram traiçoeiramente contra o povo de Deus. E Deus havia pronunciado que iria eliminar da face da terra todos os amalequitas. Houve um período em que Saul, quando foi eleito o primeiro rei de Israel, colocado por Deus ali por ordem do povo, por vontade do povo, e uma das ordens que Deus havia dado a Saul era que ele fosse lá no meio dos amalequitas, destruíssem todos, inclusive o rei Agag. Acontece que Saul desobedeceu. Ele levou o rei vivo. Muitos devem ter se disperso. E levou também as coisas boas que ele encontrou por lá. E foi repreendido por Samuel, porque Deus o havia mandado. Deus disse: olha, Samuel, vai lá, que esse homem não fez conforme foi determinado, e ele não vai mais continuar como rei de Israel. E ali recebeu Samuel a ordem para ungir um dos filhos de Jessé. Glória a Deus, irmãos. É porque eu não anotei nada, irmão. Estou falando aqui tudo pelo Espírito. E aí, quando Jessé apresentou aqueles filhos, geralmente começou pelos bonitãos, altãos, os homens bem vistosos. E Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. E no final disse: não é possível, não tem mais nenhum. Aí foi que Jessé disse: não, rapaz, tem um que está aí, está lá no meio do campo, lá com as ovelhas. Pois manda chamar. E ali, meus amados, Davi foi ungido rei. Naquele momento ele foi ungido, embora ele não assumisse logo de imediato o reinado. Mas aí a gente voltando aqui para o nosso livro de Esther, aonde esse Amã, que fez esse propósito, chegou ao rei, contou ao rei que tinha um povo lá no meio, que este povo era desobediente, que esse povo estava criando confusão, era um povo que só vinha trazer embaraço para o reinado do lado de Assuero. E aí o rei obedeceu, atendeu o pedido e deu uma ordem para que se matasse tudo que era de judeu. Foi determinado um dia para que houvesse essa matança. Mas o que acontece é que aqui, no capítulo 4, logo no versículo 1, que diz que quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. O que acontece é que quando Mordecai chegou naquela situação, lá em frente à porta, foi uma serva, foi até Esther, e passou a Esther, conforme diz aqui no versículo 4. Vieram as servas de Esther, os eunucos, e fizeram saber o que a rainha muito se doeu, e mandou roupa para vestir Mordecai, tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a ataque.
um dos eunucos do rei que lhes dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o que dava motivo para aquela situação. Então foi aí que Mordecai mandou o recado para Hadassah e disse para ela: olha, todo o povo, todos estamos já condenados a morrer, mas há uma esperança, e essa esperança está em você. Acontece que ela sabia também que ela não poderia de forma alguma se apresentar ao rei sem que ele requisitasse, sem que ele chegasse e apontasse aquele cetro para ela. E aqui, meus queridos, a gente começa a sentir o povo de Deus quando chega numa situação que a gente sabe que só Deus pode resolver em nosso lugar. Inclusive, para que os irmãos, se tem alguns que não saibam, que este aqui é o único um dos livros da Bíblia que não, a palavra de Deus, ela não aparece explicitamente. Não tem o nome de Deus. Mas olha o que foi que aconteceu aqui quando Esther recebeu de Mordecai aquela sentença, quando ele disse: olha, você sabe que até você, mesmo sendo rainha, mas por você ser uma judia, você também não vai escapar da morte. Isso por quê? Porque havia sido selado aquele decreto. O rei selou, e decreto de rei não volta atrás. E olha, meus queridos, o que é que diz aqui no versículo 13 do capítulo 4? Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e a minha serva também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Aí olha bem, irmãos, o que foi que essa mulher disse aqui, cheia do poder de Deus: se perecer, pereci. São decisões que nós, como servos de Deus, mesmo que sejamos afrontados de todos os lados pelo inimigo, a gente não vai baixar a cabeça, a gente não vai chorar, não, meu irmão. Mas a gente se coloca diante de Deus, aí diz: Senhor, a partir de agora, eu vou fazer um propósito contigo. São 3 dias de jejum, não só eu, mas todas as minhas servas. Isso é, olha, estava ali um batalhão grande ali, já começando, e ela avisou para Mordecai também avisar todos os judeus. Irmãos, quando o povo de Deus toma uma decisão, pode o diabo levantar situações contrárias, mas Deus vem e muda o estado das coisas. O importante é nós esquecermos, irmãos, que a nossa arma maior não está naquela arma material.
são as armas espirituais, são aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E quando nós nos preparamos, quando nós nos armamos, aí nós podemos dizer: sai da frente, Satanás, porque agora é o Senhor que está a batalhar por mim. Não te aflija, irmão. Não te aflija por palavras nenhuma que digam contra você, por situações nenhuma adversa contra a tua vida. Mas permaneça forte, sabendo que você tem um que peleja pela tua causa. E olhe, meus amados, o que acontece aqui no terceiro dia, capítulo 5, terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais. E aí Esté já estava naquela posição onde Deus disse: olha, Esté, te prepara e não tenha medo não, porque sou eu que estou no controle agora. E aí, quando Esté, ela ousou sair lá no pátio interno e foi passar bem pela frente lá da casa do rei, e isso só fazia 30 dias que o rei não... Esse rei era muito fraquinho, né, irmão? Passar 30 dias longe da mulher, que homem fraco é isso, pelo amor de Deus? A não ser que ele tivesse muitas. Um jejum tremendo. Será que foi Deus que mandou ele jejuar para na hora que ele veio Esté, aí ele não ia aguentar não, levanta logo a varinha. Eita. E foi o que aconteceu, né? Quando Esté se apresentou, o rei: ó, vem cá, minha filha. O que é que tu queres que eu te dê? Eu te dou todo esse reino se tu me pediste. E aqui, irmãos, o que é que ele diz? Se bem te parecer, venha o rei Amã, que no versículo 4 do capítulo 5. Hoje é o banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté do banquete, do vinho: qual é a tua petição? Que se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esté e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Irmãos, as coisas, tudo deve ser feito, olha, com medida, com calma. Não precisa se apressar. O importante é a gente não parar. O importante é a gente crer que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele. E quando o Senhor está no negócio, irmão, a gente já tem certeza que algo grande vai acontecer. E olha, irmãos, o que acontece aqui é que reuniram-se, porque naquele dia, quando Amã saiu lá da presença, lá da rainha, o homem saiu todo empolgado. Embora quando ele foi passando novamente lá pela porta, que ele viu Mordecai, Mordecai não se postou diante dele, ele já chegou em casa já furioso. E Amã, chegando em casa, reuniu a sua esposa, Zeres, contou a glória das riquezas, a multidão de filhos, tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse Amã: a própria rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado,
senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Irmão, tem gente que é ruim. Tem gente que não se contenta quando vê que Deus está operando na vida de uma pessoa, mas o propósito dele é acabar. Eu não aceito, não. Eu não quero que ele continue recebendo esses favores, não. Eu quero é que Deus acabe com a vida dele. E aqui, meus queridos, olha, nós não podemos de forma alguma lutar contra a vida de ninguém, querer lançar justiça contra alguém. Aqui a gente vê, irmãos, lá no livro de Provérbios, aqui no Provérbio 6, tem uma passagem aqui que identifica muito aqui com essa pessoa de Amã. Quer ver? Olha aqui, Provérbio 6, capítulo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mar, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então nós estamos olhando aqui que há uma série de motivos aqui que Amã, ele se enquadra no meio daquilo que é escrito. E olhe bem, quando ele falou para sua esposa, sabe o que foi que ela disse? No versículo 14: então disse Zera, sua mulher, e todos os amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Aí, meus queridos, olhe bem, só o conselho que ele recebeu da sua esposa, daqueles que estavam ali do seu lado, ele disse: dessa vez eu vou passar feliz. Ele pode não se prostrar diante de mim, eu não quero nem saber, porque eu já estou vendo ele enforcado. Isso era a vontade dele, irmão. Mas olha aqui no capítulo 6, porque diz que naquela noite o rei não pôde dormir e mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei, e achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres. Irmãos, Deus não deixa que as coisas aconteçam sem antes passar pelo seu processo. Olhe bem, Deus fez com que o rei tivesse uma insônia. O rei, para passar a noite, pelo menos para não ficar sem ter o que fazer, incomodado, foi pegar o livro das crônicas e foi encontrar justamente aquele momento aonde ele havia sido poupado de morte. Ele nem lembrava mais. Aí ele procurou saber: rapaz, quem é esse? Mordecai. Quem foi esse? E aqui diz: responderam os servos do rei que o serviam: quem está no pátio? Ora, aqui eu estou no versículo 4. Perguntou o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. E disse o rei que ele entrasse. E aí, quando Amã entrou, aí o rei chegou para ele e disse: me diz uma coisa, Mordecai, Amã, o que é que deve ser feito com uma pessoa que é digna de honra, uma pessoa que poupa a vida de alguém, uma pessoa que é sincera? Isso eu estou dizendo com minhas palavras.
E aqui olha o que aqui diz Amã, ele dizendo consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Aí ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, versículo 7, versículo 8, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei desejar honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja. E aí, meus queridos, Amã começou a ser humilhado, porque ele teve que dar honra naquele momento a Mordecai. E ali terminou aquela cerimônia, voltou Mordecai lá para o seu local, e Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. E ali o que foi que ele fez? Ele foi diretamente contar à sua esposa tudo o que havia acontecido. E aqui, irmãos, há uma revelação, aonde Deus falou através desta mulher, da mulher de Amã. Olha o que foi que ela disse. Então os seus sábios fizeram sua mulher e disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Uma sentença que foi imposta pela sua própria esposa e aqueles que estavam ali, os seus assessores. Isso diante do que eles já tinham conhecimento, do que Deus havia feito através do seu povo, através do povo judeu. E aqui, meus queridos, isso aqui fica bem claro para nós, que nós hoje temos esse privilégio. Hoje nós também somos agraciados pelo Senhor. Nós saímos daquela condição de criatura. Hoje nós somos filhos. Hoje nós passamos a ser guardados pelo Senhor. Hoje nós temos em nossas vidas a proteção maior daquele que pode todas as coisas. E todos já sabem que ai daquele que se levantar contra um servo do Senhor. E olha, meus queridos, e enquanto eles estavam falando, chegou o eunuco para levar Amã lá para o banquete. E ali, quando Amã estava diante da rainha, isso já no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então aqui a gente vê, meus amados, o amor. Quando a gente sente amor pelo nosso próximo. Ester não foi dizer: não, o Senhor me livra aqui meu tio. Não, eu quero que o Senhor livre a todos os judeus que se encontram aqui na província. O amor de Ester ali estava olhando até para quem ela não conhecia, mas sabia que pertencia a seu sangue e que ele também tinha o direito de vida. E olha, meus queridos, o rei, naquele momento, quando ouviu aquela solicitação, disse o rei, depois que ela falou que eles haviam sido vendidos, isso porque Amã havia prometido
que por cada judeu ele pagaria um preço para ser depositado lá nos cofres do rei. E aqui o versículo 5 diz: então falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso assim? Respondeu Ester: o adversário é inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E aí, meus queridos, o rei ficou perturbado também, ficou furioso. Ele não aguentou mais, saiu, foi lá para o jardim. Passou lá um pouco de tempo, aí ficou Amã chorando lá nos pés, lá da rainha Ester. Ficou ele clamando: peça misericórdia aí pela minha vida, não me deixe morrer não. Aí ele se jogou em cima lá da poltrona onde Ester estava, e foi justamente no momento quando o rei entrou. Irmãos, aí foi pior para ele, porque o rei disse: aí você também agora quer usar até minha mulher? Você está querendo contra minha esposa? Aí o que foi que aconteceu? Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 covas de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplicou. Meus queridos, mas aqui acontecia algo que não era fácil. Primeiro, porque o rei já havia espalhado o edito, aquele decreto havia selado, e não poderia mais voltar atrás. E aí a rainha Ester mandou chamar Mordecai, se apresentar lá durante o rei, e disse assim: agora o que é que nós vamos fazer? Aí o rei disse: Mordecai, resolva aí como você achar melhor. Aí Mordecai, ele disse: não, tem um jeito, eu vou fazer aqui um edito que vai ser o contrário. O Senhor vai dar ordem agora a todo judeu se preparar para qualquer um que se levante contra ele ou queira tomar os seus bens, que eles mesmos se defendam. Irmãos, talvez a gente diga assim: e a quantidade de inimigos não era maior do que os judeus? Mas acontece, irmãos, é que nós temos que saber que quando Deus dá uma ordem, Ele é que se coloca na frente a batalhar pelo seu povo. E aí, meus queridos, olha, no dia que estava determinado para que o povo judeu passasse por aquela situação, aconteceu tudo o contrário. Então, meus queridos, foi aqui aonde nós chegamos, já do capítulo 9, versículo 16, que aqui eu passei por cima, porque aqui vem algo de grande importância para o nosso conhecimento. É que a partir daquela data, o povo de Deus, diz aqui o versículo 26, também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram o sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém no despojo não tocaram, olha bem, irmãos, não se tocou em nada de ninguém, não precisou tomar nada de ninguém, explorar ninguém, apenas a vida, porque ela era necessária, e isso para que se cumprisse aquilo que Deus já havia determinado há muito tempo, e que era necessário, irmão, naquele momento, ser concluído a vontade do Senhor. E olha o que diz aqui o versículo 27. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar,
No dia 14, descansaram e fizeram o dia de banquete de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mês e descansaram. No dia 15 fizeram dia de banquete e alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquete, dia de festa, e mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto, aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dia de banquete e de alegria, e mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, meus queridos, aqui nós já entendemos essa data que foi colocada no calendário judaico, essa data do mês do dia do livramento, que Deus deu ao seu povo. Deus deu a libertação ao seu povo, aquele povo que já estava sobre opressão. E hoje ainda o Purim, que Pur significa sorte, hoje e ainda é comemorado. Irmãos, então isso aí nos dá, olha, viu, para nós tomarmos agora a posse. Nós não somos lá daquela região lá de Israel. Nós não somos judeus. Nós somos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Mas uma coisa nós temos que comemorar. É por isso, meus amados, que a gente não entende. Os judeus, eles não comemoram o dia de nascimento, mas comemoram o dia da libertação. E por que nós também não comemoramos o dia que nós somos libertos do mundo? Por que esse dia nós não fazemos uma festa para agradecer a Deus a libertação que o Senhor nos deu contra aqueles que são os nossos maiores inimigos, aquele que quer ver a nossa morte? Mas o Senhor, Ele é fiel, e a promessa dEle jamais deixará de ser cumprida. Por isso, meus queridos, vamos colocar essa palavra de libertação, na certeza, irmãos. Olhe bem aqui o que aqui diz, aqui dentro daquilo que nós falamos. Primeiro, o povo de Deus sempre passará por situações adversas nas mãos dos inimigos de Deus. Isso aí, irmãos, é uma certeza. Ninguém vai fugir. É mentira se alguém disser: ah, não, mas quem serve a Jesus não passa perseguição, não. Isso é mentira. Mas uma coisa nós temos certeza: que Deus sempre preservará o seu povo nos períodos de opressão. O povo de Deus também deve buscar sempre a ajuda de Deus e permanecer fiel a Ele, apesar das provações, dos sofrimentos. O povo de Deus deve celebrar com fidelidade as maravilhas dos livramentos que Deus operou no passado, a fim de ter ânimo para enfrentar as provações do presente. Irmãos, jamais nós vamos temer nada, porque nós temos convicção que aquele mesmo Deus que deu o livramento para o seu povo, desde o momento quando Ele os tirou lá do Egito, Ele é o mesmo que continua guardando, dando livramento e mostrando, irmão, que há uma terra maravilhosa prometida para todo aquele que crê. Se você crê, meu irmão, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu quero convidar a igreja agora, vamos ficar de pé, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria perguntar, irmãos, se nessa noite, se tem alguém aqui
que queira passar também a fazer parte desse povo de Deus, povo escolhido. Você quer ter seu nome escrito no livro da vida, você passar a ser coberto pelas maravilhas de Deus. O Senhor não vai lhe prometer que você não vai passar por aflições mais não, mas uma coisa Ele promete, é que em todas elas Ele está contigo, e sempre para te dar vitória. Olha o que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não saia daqui, você que veio hoje. Se você veio com o propósito de se apresentar diante do Senhor, de entregar a sua vida a Jesus, a sua oportunidade, irmãos, é essa. Nós não sabemos nada. Daqui a um minuto à nossa frente, nós não sabemos o que pode nos acontecer. Mas quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção, que nós temos a nossa vida, o nosso nome escrito no livro da vida, aí o Senhor, Ele garante que aconteça o que acontecer. O inimigo pode até tocar no nosso corpo, mas o nosso espírito jamais será abalado. E você tem essa oportunidade nessa noite de entregar a sua vida, de passar a fazer parte desse povo escolhido, um povo que a Bíblia mostra que todos eles têm uma grande defesa do Senhor, até que o Senhor volte para arrebatar toda a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar. A senhora já é crente? Quer aceitar? Glória a Deus. Pronto. Vamos aceitar Jesus agora? Vamos aceitar Jesus agora? Vamos. Te glorificamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor Jesus, Deus, por cada vida, Pai. Deus que ouve, Senhor Jesus, e que pelo ouvir, como diz a Tua palavra, é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui está, Senhor Jesus, essa senhora, Pai, Deus, que toma essa decisão nessa noite, Deus, de a partir de agora passar a ser uma serva Tua, Senhor. Por isso escreve o Seu nome no livro da vida. Deus, que seus pecados sejam lançados no mar do esquecimento, e que a partir de hoje, Pai, é o Teu Espírito agora que vai dirigir, que vai guardar, que vai livrar, que vai, meu Senhor, dar sabedoria e entendimento. Deus, tirando dela, Pai, tudo aquilo que não faz parte contigo. Guarda, Senhor, a Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? O recado? Deus. Glória. Amanhã, irmãos, às 19h30, vai haver culto campal lá na praça do Sítio Córrego. Todos que estão aqui estão convidados. O Departamento da Família avisa que estamos iniciando hoje as inscrições para os seguintes cursos: curso de noivos, que é voltado para os jovens que já estão noivos ou estão pretendendo noivar; curso Casados para Sempre, que é para os casais que já são casados e já fazem parte da igreja; e o curso que é novo aqui na igreja, chamado Pais para Toda a Vida, que é voltado para pais e filhos. Você que é pai, que é mãe, que tem filhos, que já fez o MMI ou que não fez, nos procure aqui ao final do culto para preencher a ficha para fazer. Eu queria só avisar, irmãos, que esses cursos eles iniciarão em fevereiro e março, e só ocorrerão no primeiro semestre do ano, tá certo? Amém. Glória a Deus. Quero avisar também, irmãos, que acontece um curso de teologia aqui na igreja. De segunda-feira à noite, a esse curso. Esse curso acontece aqui porque é um núcleo do seminário que acontece no Ceará, ali
Cidade Funcionário, e outras congregações acontece também. E esse curso, ele tem vagas para muita gente. O início dessas aulas acontecerá no dia 3 de fevereiro. E quem quiser participar, aprender a palavra de Deus, a duração é de 2 anos, você pode procurar a nossa irmã Verônica. Cadê a nossa irmã Verônica? Faça um sinal assim, ela está lá atrás, ó irmão, lá atrás. Depois a irmã Verônica fica lá na porta, tá certo? Porque quem procurar, você vai estar lá, tá bom? Ela deixou até o telefone dela aqui também. E ela informa que haverá conclusão de uma turma e que haverá a festa no dia 8 de fevereiro. Ou seja, um grande culto aqui de ação de graça, tá certo? E nesse culto serão entregues certificados de conclusões. Então, quem fez o curso, concluiu, agora é só bênção, né? É só cantar e glorificar o nome do Senhor. E procura a nossa irmã Verônica, e no dia 8 de fevereiro. Uma outra coisa, hoje era o dia da Santa Ceia. Como o pastor não está presente, a Santa Ceia ficou para o próximo domingo. E no domingo pela manhã nós temos aquela consagração para os obreiros, para os irmãos também. À tarde do próximo domingo, nós teremos o batismo. Para as pessoas que são candidatas ao batismo, chega cedo aqui, tá certo? A partir de 5 horas. E a Santa Ceia acontece depois do batismo. Glória a Deus. Terça-feira também, oração, e quinta-feira, culto de doutrina. Senhor Jesus, queremos, Pai, glorificar o Teu nome. Te agradecer, Pai Santo, por cada momento tão importante, Senhor, que temos vivido contigo. E como é bom, Pai, quando nós, através da Tua palavra, Deus, estamos, Senhor, cada vez mais tomando posse, diante de situações, Pai, que muitas vezes a gente acha até difícil. Mas nós sabemos, Senhor, que para Ti, Pai, o que importa é nós fazermos conforme o Senhor vai determinando. Porque nós sabemos, Pai, que quando o Senhor tem um plano, Pai, quando o Senhor tem um projeto na vida daquele, Pai, que o Senhor chama, e não há, Senhor, para Ti ninguém que não tenha esse direito. Todos nós, Senhor, fomos chamados e temos na nossa vida uma certeza, Pai, de um grande projeto que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso, Pai, nessa noite, Deus, cuida dos Teus filhos. Se existe, meu Deus, no meio, Pai, da Tua igreja, alguém com dúvida, alguém que ainda, Pai, fica naquela situação de, será se vai dar certo? Que nessa noite, Pai, o Senhor, eu creio que o Senhor já falou, e que o Senhor vai provar, Pai, que verdadeiramente o Senhor é fiel com aqueles que Te buscam. Por isso, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Porque temos certeza, Pai, que coisas maiores estão projetadas ainda para acontecerem. Por isso, o Senhor nos leva agora, Pai, para os nossos lares. Acampa o Teu anjo ao nosso redor, Senhor. Nos livra contra toda e qualquer investida, Pai, que o inimigo queira contra nossas vidas. E que nós possamos ter uma nova semana, debaixo da Tua graça, Senhor. Deus, cheio do Teu amor, e cheio da vontade, Pai, de voltar novamente, Pai, à Tua casa, para Te glorificar, Te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito através de nossas vidas. É assim, Senhor, que nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que as consolações, o poder e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre.
E se você crê como eu creio, você confirma assim, ó. Amém! Aleluia! Despede aí o teu irmão com a paz do Senhor, meu irmão.